E aí, corretor autônomo ou corretor de imobiliária? Bom, eu percebi também que as pessoas às vezes têm essa dúvida, né? Devo trabalhar como corretor autônomo e ganhar grandes comissões, ou maiores comissões, comissão integral, ou eu devo ir para uma imobiliária ter mais suporte? E é basicamente isso a diferença, tá? Então, eu percebo que, a minha visão, a maioria dos corretores não sabem trabalhar do começo ao fim. Pode achar ruim, pode achar bom, mas essa é a minha visão. A maioria dos corretores não são profissionais completos. E eu acredito que isso é normal, não estou julgando, não estou dizendo que a pessoa é ruim, que é incompetente, às vezes até o contrário, eu já vi corretoras que vendem acima de 10 milhões, que muitas vezes precisam de um gerente para fechar uma venda, para assinar um contrato. Então isso realmente acontece muito. Porque a nossa profissão, apesar de parecer fácil e simples, ela é muito complexa, ela exige muitos fatores, né? Dentro de um funil de vendas, que é um processo de vendas que eu falo, inclusive eu fiz esse vídeo falando sobre funil de vendas, se você não viu, vou deixar aqui um cartão para você clicar e ir lá. Então, dentro de um processo do funil de vendas, existem muitos fatores. Fora que, além desses processos, a gente precisa entender um pouquinho de outros temas, né? Como eu já falei em outros vídeos também. Economia, investimento, arquitetura, engenharia, direito e outras coisas. Então, eu acredito que isso faz a nossa profissão ser muito complexa, né? Então, é difícil achar um profissional completo que saiba fazer todo o processo do começo ao fim. Às vezes, o profissional é muito bom de relacionamento, que para mim é uma habilidade fundamental na profissão, se relacionar com pessoas, porque este, na minha opinião, é o maior diferencial no corretor, é o relacionamento. Só que às vezes esse corretor, ele não é muito bom de fechamento, que a gente fala, que é fechar negócios, levar o cliente para a mesa e tirar a famosa proposta e aí depois assinar contrato. Inclusive tem corretores que às vezes não dá conta de assinar o contrato sozinho. Acontece muito, isso é normal, isso é natural, pelo menos aqui na minha cidade. Sua cidade pode ser que seja diferente. E às vezes tem bons corretores de fechamento que sabem fechar o negócio, mas são péssimos em relacionamento. Então, para mim, essas são as duas vertentes maiores dentro da corretagem. Geralmente tem um cara que é bom em relacionamento e não é bom em fechamento, ou às vezes tem uma pessoa que não é boa em fechamento e é boa em relacionamento. E aí então que entra os famosos gestores, né? Então é aí que entra as famosas imobiliárias. Porque se formar na profissão para ser completo leva tempo e demora. Então às vezes a imobiliária ela vai encurtar esse tempo e ela vai te gerar um suporte, principalmente na geração de leads, né? Então dentro da imobiliária você também tem os plantões. Então você consegue pegar plantões, captar mais clientes, que geralmente é o maior valor da imobiliária. Mas na minha opinião, hoje, as imobiliárias que vendem só plantão tendem também a ter uma perca significante, porque o mundo cada vez mais tem se tornado digital e pode ser que com o tempo a gente viva aí a queda dos plantões, né? Cada vez diminui mais o número de visitas, apesar que a conversão ainda é muito boa, mas pode ser que suma os plantões de vez no mercado, como já acontece em algumas cidades, em alguns países não existe mais plantão físico, muitas vezes não tem mais decorado, maquete, então às vezes o mercado pode chegar a atender esse patamar, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento da pandemia e do isolamento, pode ser que mude muito o comportamento, inclusive que as vendas passem a ser mais online. E principalmente as empresas que não estão inseridas no online têm uma grande tendência também de falirem no futuro. Então eu acredito que quando o corretor começar a dominar a geração de leads e as imobiliárias continuarem só focando nisso, essas imobiliárias tendem a fechar também, porque na minha opinião, gerar lead não é o maior valor. Inclusive aqui no meu canal eu ensino como você trabalhar através de marketing digital também, que é um dos principais temas que eu abordo, porque eu já estou nesse mercado há mais de 5 anos. E eu tenho uma imobiliária que é focada no digital, inclusive eu fui gestor de uma imobiliária por mais de 4 anos e eu não peguei plantão físico com a minha equipe. E mesmo assim, nós somos campeões, tivemos grandes resultados, então eu te falo, não precisa de plantão físico para você vender bem. E às vezes eu acredito que até o plantão físico pode te atrapalhar se você não souber trabalhar ele de forma correta. Bom, continuando o assunto sobre imobiliária, então na minha visão, a imobiliária, o maior diferencial dela não é mais gerar lead, e sim gerar suporte, gerar comunidade, gerar conexão entre as pessoas. Por quê? Se formar como um corretor sozinho é muito difícil. Geralmente a imobiliária ela vai te atualizar mais, ela vai te treinar, te desenvolver. E isso eu estou falando das grandes imobiliárias. Mas a gente sabe que existe muitos imobiliários no mercado que não praticam isso. E para mim, as imobiliárias que não estão praticando isso, elas tendem a estar fora do mercado nos próximos anos. Já trabalhar como profissional liberal, autônomo do mercado, eu acredito que você perde muito em termos de desempenho, porque geralmente eu conheço muitos profissionais, ou profissional autônomo ou profissional que está dentro de imobiliária. E eu posso te dizer que os profissionais dentro de imobiliária geralmente vendem mais do que os profissionais autônomos. Porque trabalhar sozinho é muito difícil. Corretores de imobiliária geralmente já não tem disciplina, já não tem foco. E quando eles estão fora da imobiliária, tendem a perder mais ainda. Trabalhar sozinho
sozinho é realmente desafiador. Poucas pessoas têm consciência para trabalhar sozinho. Então, geralmente, eu vejo muitos corretores autônomos que trabalham no mercado, mas vendem pouco no ano. E aí, às vezes, assim, ganham um pouco mais de comissão, só que vendem muito menos do que um corretor de imobiliária e, no final das contas, ganham menos que um corretor de imobiliária. Já na imobiliária, ela vai trabalhar muito a sua motivação, vai trabalhar muito o senso de equipe, ela vai te instigar para vender mais, ela vai te instigar para crescer. Fora que você tem uma série de benefícios trabalhando dentro da imobiliária. Você tem premiações, muitas vezes você participa de eventos, de treinamentos gratuitos, né? Tem um incentivo muito grande hoje da imobiliária, né, para poder formar o corretor. Porque a imobiliária precisa de ter bons corretores trabalhando com ela, né? Inclusive, eu falo que o maior cliente da imobiliária é o corretor. A gente acha que o cliente da imobiliária é o cliente final. Sim, ele também é um cliente, mas eu falo que o maior cliente da imobiliária é o corretor, porque é o corretor que está na linha de frente ali, que vai fazer os negócios, né, e que vai ajudar a imobiliária a crescer. O cliente final é um objetivo, tanto do corretor quanto da imobiliária, sim, prospectar e converter esse cliente. Mas sem uma equipe, sem pessoas trabalhando com você, a imobiliária também tende a não crescer, porque nós somos limitados em tempo, né? Mas eu costumo dizer que a gente tem 3 clientes dentro da imobiliária, que são os corretores, os clientes consumidores e os clientes vendedores, que podem ser incorporadores ou revendedores de imóveis. Então, sim, o corretor é muito importante para a imobiliária, e a imobiliária precisa muito cuidar desse corretor, principalmente dos bons profissionais, que são raros, né? Apesar de ser estranho, os bons profissionais são raros dentro do mercado imobiliário. Porque muitas vezes as pessoas entram, não buscam se desenvolver, entram para fazer uma profissão como um bico. Inclusive, eu acredito que isso não dá muito certo se você quiser ter grandes faturamentos na sua profissão, e principalmente ter uma carreira, né? Se tornar um gestor, talvez, quem sabe, abrir sua própria imobiliária. Já os corretores autônomos também, eu acredito que eles enfrentam um outro grande problema que chama-se confiança. Porque no mercado sozinho você não vai ter marca, você não vai ter suporte. Então, muitas vezes, o que acontece? O cliente, às vezes, não vai confiar olhando apenas para sua cara, né? Ele precisa ter uma marca, uma empresa por trás daquele corretor. Principalmente se for um corretor mais novo, né? Não tiver muita experiência, não tiver carteira. Talvez, se tiver uma boa carteira já de muitos anos, você consiga ainda quebrar esse padrão. Mas, no geral, você vai tender a ter que ter uma marca, ter uma empresa por trás. Além disso, existe uma série de outros processos que a maioria dos corretores não conhece, que a imobiliária faz para você, né? Por exemplo, contrato de intermediação, assessoria jurídica, atualização do mercado, enfim, outras coisas que existem dentro do imobiliário que ela te fornece. Então, se você sair, você vai precisar se formar nessas áreas, o que leva tempo e provavelmente você vai ter que desfocar da sua profissão. E eu falo que o mais importante para o corretor é focar em venda. Então, se você dedica o seu tempo para esses processos em si, você tende a perder produtividade e logo vender menos. E é por isso que eu acredito que o corretor autônomo vai vendendo menos, né? Então, por todos esses fatores que vão se acumulando. Mas tudo depende do ritmo que você quer viver também, né? Porque dentro do imobiliário você tem um ritmo mais acirrado. Geralmente tem muito treinamento, tem muitos produtos que você tem que conhecer, muito desenvolvimento, né? Motivação, reunião. Então, esse é o processo do imobiliário. Ele quer te elevar o seu potencial, né? Ela quer que você vende mais, então ela vai te incentivar de uma forma para você produzir mais. Já como autônomo, às vezes você quer um ritmo mais tranquilo, quer vender menos, trabalhar menos, então pode ser que seja interessante. Não é meu caso, porque eu busco realmente crescer financeiramente todo ano, cada vez eu quero ganhar mais, quero me tornar melhor profissional e gerar mais valor para os meus clientes. Agora, sobre qual imobiliário escolher, depende, né? Hoje tem pequenas imobiliárias, tem grandes imobiliárias, então depende do que você quer viver. Tem boas pequenas imobiliárias que você vai conseguir aí ter uma rotina mais tranquila. Também tem grandes imobiliárias que talvez te gerem mais oportunidade de ter mais plantões, de ter alguma coisa assim, mas em grandes imobiliárias também tem o desafio de começar, porque geralmente lá tem já as pessoas que já ganham bem, que vendem bem, e você vai ter que conquistar o seu espaço, assim como eu tive que conquistar quando eu entrei numa grande imobiliária. Já na pequena imobiliária, às vezes você tem mais oportunidade, né? Então, às vezes aquela pequena imobiliária tem mais leads, tem mais clientes, ou tem alguns plantões ali, tem menos profissionais, e aí ela pode te abraçar melhor e você ter mais oportunidades para aquele momento. Mas tudo é relativo, igual eu falo. Você vai escolher um gerente, um gestor, você precisa estar bem com aquele gestor, você precisa se conectar com ele, porque eu acredito que tem N tipos de gestores. Não é questão só do cara ser bom ou não, é questão do estilo de trabalho dele, né? Eu, por exemplo, se você acompanha aqui meu canal, você sabe que eu tenho um estilo mais empreendedor, um estilo mais agressivo de venda, que é você sair da sua zona de conforto e buscar seu resultado. Então a minha doutrina dentro da imobiliária começa: quanto você quer ganhar por ano? É 5 mil, 10 mil, é 20 mil, é 100 mil reais? Então eu vou instigar a pessoa para bater a meta dela, ela buscar o resultado. Então esse é meu estilo de liderança. Logo, eu treino, eu desenvolvo, eu tenho rotina, porque eu acredito nisso, eu acredito na disciplina, eu acredito na performance, eu acredito na produtividade. Então a minha meta é formar corretores de altíssima performance. Por isso, geralmente, eu trabalho com equipe reduzida, que eu busco realmente profissionais que queiram fazer a profissão e se tornarem campeões. E não campeões para mostrar para os outros, campeões de si mesmos, de atingir suas metas, seus objetivos e conquistar seus sonhos, conquistar aquilo que busca.
Então eu tenho essa pegada, mas tem gestores que às vezes não vai ter essa pegada, vai ser mais tranquilo, mais calmo, e aí você vai dar mais certo com esse tipo de gestor. E tá tudo certo, não tá errado, né? Você pode escolher, inclusive, pode escolher quanto você quer ganhar nessa profissão. Na minha opinião, não vale a pena você entrar nessa profissão para ganhar menos de R$2.000 por mês, né? E na minha visão, o ideal é que você ganhe mais de R$5.000 por mês, que é um bom faturamento para viver o que a gente vive. Porque essa profissão exige muita disciplina, muito trabalho, muito desenvolvimento e uma série de fatores que eu já falei aqui também em outros vídeos. Enfim, então, corretor autônomo, corretor de imobiliária, depende do que você busca, meu caro, ou minha cara. Então, te dei aqui minha opinião e você pode escolher o melhor caminho. Para mim, não existe certo e errado, existe o que você quer da sua vida. Espero ter respondido a sua pergunta e se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu te respondo. Obrigadão.